Hoje o Bem-Estar vai falar sobre as 10 comidas que mais viciam. A gente estava ouvindo, né, no Mais Você a música. Essas daqui são as comidas que você come como se não houvesse amanhã. Come e depois come de novo. E depois Renato Russo canta, acaba a música. Você come de novo e de novo, outra de vez. novo. E de tanto comer essas comidas, você vai engordando. E de repente, assim, num passe de mágica, você vai querer o quê? Você vai querer um remédio para emagrecer. Ah, mas que maravilha, tá muito fácil. Se a vida fosse simples assim, você come, engorda e plim, toma remédio para emagrecer. Pois é. Esse é o tema do Bem-Estar de hoje, remédios para emagrecer. Quem pode tomar? Será que todo mundo pode tomar? Quem precisa tomar remédio para emagrecer? Quem vai responder essa pergunta pra gente hoje são dois convidados. Dr. Daniel Barros, consultor do programa, psiquiatra. Bom dia, doutor Daniel, tudo bem? Bom dia. Tá difícil de resistir o que tá aqui atrás, viu? Isso, vai aumentando o suspense, doutor Daniel. E também tá aqui com a gente o doutor João Eduardo Salles, endocrinologista, mais uma vez conosco. É um prazer, doutor, bom dia. Obrigado, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. E esse tema é um tema dos mais prediletos do nosso consultor queridíssimo, doutor Alfredo Halpen. Por isso a gente tem a participação especialíssima do doutor Alfredo, que vai falar sobre isso. Bom dia, doutor. Bom dia, amigas e amigos do Bem-Estar, telespectadores, telespectadoras, Mariana, Fernando, tô com uma saudade danada de vocês. Que bom que eu vou poder transmitir algumas informações hoje, tá? Hoje eu vou dar dicas principalmente sobre remédios para emagrecer e eu acho que é um assunto de muito interesse. A primeira dica que eu devo dar para as pessoas, gordinhas ou não, é que excesso de peso e obesidade são doenças, não são falta de caráter. Isso é uma bobagem, tem um preconceito danado contra os gordinhos e esse preconceito é gozado, vem da população em geral, vem da maioria dos médicos e vem dos próprios gordinhos. O sujeito gordinho, ele acha que ele é culpado de ser gordinho. E eu vou dar um habeas corpus para os gordinhos. Eu vou dizer que, na verdade, eles não são totalmente responsáveis. Claro que alguns mais, outros menos, mas ninguém ganha peso porque quer. A não ser aqueles magrinhos, claro. Mas ninguém ganha peso, ninguém engorda, ninguém fica obeso, ninguém tem as doenças da obesidade porque quer. Obesidade, assim como as outras doenças crônicas, como colesterol alto, como diabetes e como outros tipos de doenças crônicas, ela exige que muitos pacientes tomem remédios para emagrecer. Isso talvez seja uma surpresa para vocês, não é? Todo mundo pensa, não, remédio eu tomo porque eu sou sem vergonha e o remédio acaba um pouquinho com o meu apetite. Não é bem isso, não. O apetite é variável de pessoa para pessoa. E muitas pessoas obesas têm um apetite exagerado, não porque elas queiram, mas porque elas já têm essa tendência. Como é que a gente explica essa tendência? O que essas pessoas têm de diferente para elas terem essa tendência? Já de nascimento elas têm essa tendência? Infelizmente sim. Bom, primeiro um abraço para o Alfredo, né? Muito querido. A verdade é isso, a pessoa nasce com uma taxa metabólica basal, que é a taxa que a gente gasta energia enquanto dorme, umas mais altas, outras mais baixas. E essas pessoas com taxa metabólica basal mais baixas, elas têm uma tendência maior a ganhar peso. E elas vão comendo, elas vão se afeiçoando mais à comida e fica esse ciclo vicioso de ganho de peso. Então, não é culpado. Obesidade não é uma ser vergonhice. Obesidade é doença e deve ser tratada. Essa relação psicológica com a comida também é uma variável importantíssima, né, doutor? O Alfredo falando, um abraço para o Alfredo, ele falando me lembrou uma mudança que a gente teve com relação ao alcoolismo. Né? A dependência química, o sujeito que bebe, também muitos anos foi considerado sem vergonha, até a gente entender que o sujeito perdia o controle sobre o seu comportamento. É por isso que hoje a gente fala de 10 comidas que mais viciam. Hoje a gente sabe que tem pessoas que perdem o controle sobre a capacidade de comer. E aí o remédio vai ajudar nesse autocontrole. Então, realmente não é sem vergonhice, não. São vários fatores, né, Mari? A gente vai falar de um deles. Comidas que viciam. A comida te ajuda a ter mais vontade de comer mais, a perder o controle da comida. Vamos para essa lista. Nossa, que suspense. Doutor, passa para cá, por favor. Tentação é muito grande. Vamos para o 10º lugar na parada dos alimentos que viciam. Está aqui um grande amigo meu.
O queijo. Vamos pro nono. Um outro grande amigo, velho conhecido. O bolo. Oitavo lugar, não menos delicioso, não menos saboroso. O refrigerante não light, não zero. Refrigerante de uma forma geral. Já temos aí o início de uma lista. Qual a explicação disso, né, Fernando? Queijo, ele é muito rico em gordura saturada. Gordura saturada engorda, ganha peso. Mas, principalmente, ele é rico em tiamina. Tiamina é o tijolinho da serotonina, aquele hormônio que dá a sensação de bem-estar pra gente, de prazer. Por isso que queijo ajuda também. Um queijinho chama outro queijinho. Chama outro queijinho. O açúcar, a mesma coisa. O açúcar do bolo, do refrigerante, ele tem... Exatamente, tem uma quantidade grande de carboidrato. O carboidrato também dá uma sensação de prazer muito boa. Então, tudo isso faz com que a gente vá comendo, esperando vir comer de novo para dar a mesma sensação de prazer. Por isso que não é sem vergonhice. Isso é uma coisa que acontece mesmo, a gente só tem que tentar evitar e talvez os usos das medicações conhecer, seja interessante. Né, doutor? Conhecer exatamente isso. E vamos falar hoje sobre remédios para emagrecer e a gente vai ter a participação do Dr. Alfredo durante todo o programa. E agora ele vai explicar para a gente um dos remédios para emagrecer, que é a sibutramina. Vamos ver. Com que remédios nós contamos para emagrecer? Bom, primeiro nós temos que dizer o que é on-label, que na verdade na bula, e off-label, na verdade que não está na bula. Remédios cuja bula diz que são para emagrecer, nós temos na verdade no Brasil só 2. Os remédios de bula, nós temos a sibutramina e nós temos o orlistat. A sibutramina é um medicamento que atua fundamentalmente no apetite, aumentando os níveis de serotonina. Lembra, Mariana? Lembra, Fernando, que nós falamos bastante de serotonina? Aliás, a Mariana adora a serotonina. E a sibutramina faz elevar os níveis de serotonina naquela região que regula o apetite. E a função básica dela é fazer a pessoa comer menos. Por quê? Porque tem aumento da saciedade. O que é saciedade? É quanto que a pessoa come, em quanto tempo esta pessoa come, quanto menor a saciedade, mais a pessoa vai comer. Estou falando de saciedade, não estou falando de fome. Fome é aquela necessidade que você tem de comer. Saciedade é aquele que te basta de comida que você já tenha. Então a sibutramina faz aumentar a saciedade. E é um efeito muito interessante. A sibutramina atua também fazendo aumentar a queima de calorias. Tá? Ela estimula o sistema, chama o sistema nervoso simpático, que faz aumentar a queima de calorias. Então é um medicamento interessante, útil, não é para todo mundo. Existe contraindicação para o uso dela, por exemplo, pessoas hipertensas, pessoas que tiveram infarto, pessoas que já tomaram e que passaram mal, pessoas que têm arritmia cardíaca, mas no geral é um medicamento que ele é bem tolerado, tem seus colaterais eventualmente, tipo, a pessoa pode ter insônia, a pessoa pode ficar um pouco mais irritada, embora, curiosamente, algumas até fiquem melhor de humor, porque, como eu já disse, ela estimula a serotonina e dependendo da pessoa, isso pode ajudar também no combate à obesidade. E queima calorias. Doutor Alfredo falou que eu adoro serotonina. Claro, quem não gosta de serotonina, né, doutor Daniel? Tem alguém que não goste? A gente é feito para gostar. A gente é feito para isso, né? Vamos entender aqui, então, mais um pouquinho do nosso cérebro. O cérebro do bem-estar, a gente estava falando de sibutramina, que é um remédio que aumenta a quantidade de serotonina. Pois é. Tem alguma outra coisa que faça a gente aumentar a nossa serotonina, que não seja medicamento? Olha, a gente sabe que a atividade física regular, por exemplo, é uma forma de aumentar a serotonina, né? Porque a atividade física regular produz endorfina e produz outros hormônios, outros neurotransmissores ligados ao bem-estar, como a serotonina, por exemplo. Então, a atividade física, além de emagrecer por si só, ela aumenta a nossa sensação de saciedade. Tanto que se você faz atividade física regularmente, você vê que você não fica com aquela fome de se estufar. Você parece que se sacia mais rápido, que é o que faz a sibutramina. Aumenta essa sensação de saciedade, né? Você consegue comer menos, não tem aquela voracidade, aquela coisa de ficar
comendo muito, comendo rápido, comendo exagerado. Você come um pouco, parece que já traz uma sensação de estar suficiente. Isso é ação da sibutramina também. Doutor Daniel, tem uma pergunta exatamente sobre isso que o senhor está falando agora. Chegou a da Luciene. Tomo sibutramina, mas esse remédio não faz o efeito esperado. Ao contrário, tenho engordado. Olha só, doutor Salles, mesmo com controle na alimentação, só não faço atividade física. Está engordando tomando sibutramina. Não fala há quanto tempo, né, doutor? Então, é comum acontecer isso? É relativamente comum. A sibutramina não funciona para todo mundo. A sibutramina é um medicamento que 30% responde muito bem, 40% responde razoavelmente bem e 30% responde mal. Então, provavelmente, eu não sei quanto tempo a Luciene está tomando... Seria importante saber quanto tempo, né? Mas acaba acontecendo, o paciente acaba perdendo o efeito com a sibutramina. E ela já deu a dica porque ela está com peso estável, não faz atividade física. Se ela fizesse atividade física, ajudaria em 2 pontos. Gastaria mais caloria e aumentaria a serotonina, que junto com a sibutramina pode ajudar a ter um pool de serotonina maior e ela ter mais saciedade. Tem mais pergunta, tem muita dúvida sobre esse assunto, né? Janaína agora, remédio para emagrecer tira o apetite ou queima a gordura? A maioria dos remédios para emagrecer tira o apetite, ou seja, mais aumenta a saciedade, tá? Alguns medicamentos podem ajudar queimando gordura, mas são medicamentos que dão muito efeitos colaterais e não são aprovados aqui no Brasil para o tratamento da obesidade. Agora, doutor Daniel, tem muita gente que usa comida como prazer. Tem muita gente, inclusive, que fala que a comida é a única fonte de prazer. Como é que a pessoa pode aumentar a sensação de prazer sem comer? Pois é, esse é um dos grandes problemas desse vício em comida, né? Porque às vezes a pessoa desconta na comida. O que é descontar na comida? É aquela sensação de, mas pelo menos isso aqui eu como e me sinto bem, eu fico mais feliz. Só que a gente já falou, isso é uma felicidade transitória, porque depois vem a tristeza de você estar aumentando na balança, né? Então, muitas vezes, buscar fontes alternativas de prazer, e sabe o que dá prazer na vida? Relacionamento. Né? Então, procurar amigos, mas eu sou sozinho. Puxa, vai num clube, numa praça, numa igreja. Aumentar a sua rede de relacionamentos é uma coisa que traz muita satisfação e muitas vezes é uma fonte de prazer alternativa, que é o que está faltando para a pessoa e ela está tentando suprir com comida. Tem a ver com isso aqui que a gente está mostrando também. Sensação de prazer, exatamente. E pode ver, a maioria dos remédios age aonde? No cérebro. Porque a fome, eu sempre digo, a fome não dá na barriga. A fome dá no cérebro. Não é por acaso que a maioria dos remédios vai agir aonde? No cérebro. Isso explica um pouco os efeitos colaterais, mas explica também que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental se a gente também quer emagrecer. A gente está falando de remédios para emagrecer, a gente tem aqui a nossa prateleira, já falamos de sibutramina e agora a gente vai falar aqui do Orlistat, não é isso, Fernando? Isso, o doutor Alfredo falou, né? Existem 2 remédios autorizados pela Anvisa que tem no rótulo essa função. O sibutramina, ele já falou. E agora o doutor Alfredo fala sobre esse Orlistat. Vamos lá, doutor? O outro medicamento, que é o Orlistat, é um medicamento que ele atua fazendo diminuir a absorção de gorduras pelo intestino. Claramente, é como se você comesse 30% a menos de gordura. Só que em vez de comer 30% a menos de gordura, você toma um remédio que faz você jogar fora essa gordura. Claro que é um medicamento que funciona, mas não é um medicamento muito potente. Não é um remédio, para alguns casos ele realmente pode ajudar e ajuda, porque é matemático, tá? 30% a menos se você continuar a comer da mesma maneira. O problema com o Orlistat é que como ele diminui a absorção de gordura, se você abusar de gordura, aí vai ter um desastre, porque você vai ter que sair correndo para o banheiro, né? Porque aquela gordura vai sair em excesso nas fezes e isso aqui pode ser inconveniente. O doutor Alfredo foi até generoso dizendo que é inconveniente, é um perigo, né? Bom, a gente fala agora da sequência da nossa lista dos 10 alimentos que mais viciam. Vamos para o número 7 agora, doutor João Salles. Vamos para o número 7, é uma delícia, gente, é muito bom. É o hambúrguer, o sanduíche, o x-salado, o x-egg tudo, o x-advanced bacon potatoes. E olha qual é o grande perigo do hambúrguer, é a mistura de carboidrato com gordura, né?
o que dá densidade calórica, o que faz o alimento ser mais ou menos calórico é a quantidade de gordura que tem nele. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, o que faz a que a gente coma mais e engorde é justamente a gordura. Por isso que o Olistat acaba sendo interessante, porque 30% dessa caloria vai ser eliminada. Então, você elimina aquilo que mais faz você ganhar peso, que é a gordura do alimento. Mas, doutor João, tem alguém que faz isso que o doutor Alfredo falou? Quer dizer, já que eu tô tomando remédio, eu vou comer pra caramba porque eu tô tomando remédio? Que passa a comer mais porque tá tomando remédio? Tem muita gente que faz isso, Mariana, e esse é o grande erro. Por quê? Porque as pessoas vão comendo muita gordura e o Olistat só vai jogar 30% fora. Os outros 70% ela absorve. Então, qual é a dica? Tome o Olistat, mas faça com uma reeducação alimentar junto. É impossível comer sem gordura. O pouquinho de gordura que você comer, uma parte e ir embora, vai te ajudar a emagrecer dia a dia. Então, tem muitas perguntas falando sobre, muitas dúvidas, doutor, chegando agora, sobre a compra desses remédios. Eles só são vendidos com receita ou um desses que a gente falou pode ser vendido sem? Só com receita. A sibutramina tem uma receita especial e o Olistat precisa de apresentação de receita. Mas ambos precisam de receita. Tem gente, né, doutor Daniel Tocco, que com a receita na mão, é uma receita específica até, né? Que tem algumas vias, Exato. não é isso? É um remédio bem controlado hoje em dia, sibutramina. Tem que ter essa receita azul e hoje em dia tem um termo de responsabilidade. Assim, o sujeito assina que ele foi orientado, uma fica com o farmacêutico, outra fica com ele e outra fica com o médico. Para que não haja dúvida de que... tem até um talão aqui. Você anota no canhoto para quem que você passou, qual é a dose, etc. O sujeito tem que pôr endereço, tem que pôr o nome, a dose, tudo direitinho. Isso aqui é liberado pela Anvisa. Para o médico ter um negócio desse, ele tem que pedir na Anvisa. Então, é bem controlada a prescrição. Essa receita especificamente é para sibutramina, é isso, doutor? Essa receita é para sibutramina. E do Olistat é um pouco... Do Olistat, você tem que levar a receita que o médico te dá, uma receita comum, e apresentar ao farmacêutico. O farmacêutico não pode vender o Olistat sem ver a receita do médico. Ou seja, eu não posso chegar lá e pedir o Olistat. Eu tenho que mostrar ao farmacêutico que o médico me prescreveu o Olistat. Agora, o senhor está falando de eliminação de gordura, estamos seguindo aqui o ranking dos alimentos que mais viciam. É difícil a gente imaginar o hambúrguer, o x-salada, o x-tudo, sem esse acompanhamento que vem aqui logo em 6º lugar, batatinha frita. Oh, meu Deus, é bom demais também. E mais uma vez, associação de carboidrato e gordura. Ou seja, isso dá palatabilidade, ou seja, o alimento fica mais gostoso. O carboidrato é gostoso, carboidrato engordurado mais ainda. O Tite diria jogabilidade. Pode ser, pode ser. Mesmo porque, completando a lista, é impressionante o entrosamento. O que vem? Sorvete. É o prato do fim de semana. Domingo combina com isso aí, né? Sabe qual que é a dica boa? Nada impede, de um final de semana, você abusar desses alimentos. Desde que, na segunda-feira, hoje, a gente já começa a dieta adequadamente. Nossa, doutor João, o senhor me deixou bem mais tranquila agora. Você viu? Me deixou bem mais tranquila agora. Mas o que engorda é o consumo frequente desses alimentos. Comer esporadicamente não tem problema. E isso é uma coisa que o paciente com obesidade acaba tendo para ele. Ele fala assim, já que eu comi, adeus dieta, eu vou continuar comendo. Talvez seja até uma coisa punitiva que ele faça com ele mesmo, porque ele tem preconceito. Então, ele se pune comendo aquilo que engorda. Tá? Então, comeu, não tem problema. Ponha na cabeça, vou voltar para a minha dieta, vou voltar para a minha reeducação alimentar e eu não vou ganhar peso. Muito bem, pode ser. Eu ia passar a bola para você. Você já pegou. Então, vamos seguir aqui. Tá faltando nesse ranking, né? Tá faltando concluir. Então a gente chega agora no 4º lugar, famoso e delicioso biscoito recheado. É o biscoito, a bolacha aqui em São Paulo, lá em Minas é biscoito mesmo. E depois seguindo também o salgadinho, delícia, né? Completando, gente, o 2º lugar, a medalha de prata dos alimentos que mais chamam o outro para comer também, chocolate. Esse é clássico, né? E agora, sensação, tchan, 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 o 1º lugar, na ponta da lista, número 1, a pizza.
Faz sentido. Sabe, Fernando, que é essa coisa, essa classificação do que essas comidas que viciam, como que foi feita essa pesquisa? O que significa viciar? Eram as comidas que as pessoas mais têm dificuldade de resistir. Então, come um e não consegue resistir, come outro. É esse que significa viciar no sentido da comida. Então, por isso que a gente fala, às vezes é uma verdadeira compulsão. A pessoa come, tenta resistir e não consegue, vai lá, come outro. Então, a gente tem mudado a nossa cabeça, a cabeça do médico e do paciente, para tratar a comida, às vezes, como uma dependência. Como é que você trata a dependência? Você sugere abstinência. Você não fala para alguém que usa cocaína, usa só um pouquinho. Você fala, foge da cocaína. Então, às vezes, a gente vai ter que fugir da pizza, fugir do chocolate, fugir do salgadinho. Às vezes, vai ter que ser esse o caminho, gente. Não tem jeito. Ter essa informação já ajuda bastante, né? Tem uma pergunta da internet, né, que a Mariana chamou na passagem do intervalo. É a Thaís. Depois que para de tomar os remédios para emagrecer, as pessoas voltam a engordar, doutor João? Então, o que acontece é que as pessoas têm que tomar o remédio achando e vendo que aquilo é uma mudança. O remédio é uma ajuda para elas mudarem de vida. Se elas tomarem o remédio e não mudarem de vida, voltar para a dieta que faziam e não praticar atividade física com aeróbico e musculação, vão voltar a engordar. É muito importante a musculação. É uma dica muito boa que a gente tem que aumentar o músculo para aumentar a taxa de metabolismo. A gente gasta mais energia, quanto mais músculo a gente tem, mais energia a gente gasta, mais caloria a gente perde. Vamos ver mais dicas, doutor Alfredo? Fuja de formulações. Essa é uma dica que eu dou. Se o seu médico lhe dá fórmula, não volte mais. Porque não há nenhuma razão para alguém usar fórmula para emagrecer, porque os remédios que existem aí são comercializados e a gente pode muito bem não precisar de fórmulas. E fórmulas são uma forma charmosa que alguns profissionais encontram, que o que é pior, a população acredita, né? Acredita e tem fé, porque para emagrecer faz o que for, e ficam consumindo isso aí. Gastam dinheiro, gastam tempo, gasta paciência e pior, acaba se frustrando porque esses remédios ou não funcionam ou acabam podendo dar efeitos muito desagradáveis. É isso aí. Tamo aí. Mariana, Fernando, tamo aí. Saudades. Muita saudade, doutor Alfredo. Beijão pro senhor. Grande abraço, doutor. Então, ele falou sobre as fórmulas, doutor João Salles. Ele foi categórico. Fuja das fórmulas. Com razão, porque as fórmulas contêm, possivelmente, hormônio para tireoide, não pode dar. Diurético, não é adequado. Remédio para soltar o intestino, não é adequado. Calmante, muitas vezes. Calmantes que não são adequados. Então, juntar tudo isso numa fórmula está errado. Os remédios, nós já mostramos, essa junção de medicamentos só faz efeito colateral, são caras e estão totalmente proscritas para o tratamento do Milagre não existe. Não existe. Né, Mari? Até porque a gente está com essa mesa aqui, né, doutor Daniel? Em 10 segundos, esta mesa aqui... É assim, perder peso é uma corrida de curta duração. Você perdeu. Agora, manter, gente, é uma maratona. Não dá, né? Mudança de hábito é para longo prazo e é para manter o peso que a gente tem que trabalhar. E muitas vezes é preciso tomar remédio aqui também. Exatamente. No começo dessa corrida, talvez seja interessante o medicamento, porque vai ajudar o paciente a dar aquela iniciada rápida e depois ele vai mantendo com muito mais afinco, com muito mais segurança. Tá bom. Muitas dúvidas sobre esse assunto. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por ajudar a gente a começar a semana. Obrigada pela sua companhia. E você fique agora amanhã, com quem? Amanhã é terça, com a Fátima. Muito bem. Fique com o Encontro Se Cuida. E a gente se vê.